Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia e que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma vida vitoriosa ao longo dessa semana. Estamos começando hoje mais um ciclo, mais uma semana, e eu gostaria de compartilhar uma palavra com você para edificar a nossa vida, para edificar a nossa fé. Como de costume, eu estou aqui no meu cantinho de oração, no meu lugar aqui no Canto do Forte, que venho algumas vezes a semana. E hoje estou aqui iniciando minha semana aqui no Canto do Forte, aqui, né? Olhando esse mar maravilhoso, olha lá, ó, coisa linda, né? Olhando essa obra gloriosa de Deus. E aqui olhando para esse mar, olhando os barcos que estão ali atrás, né? Tem alguns barcos pescando ali, ó. Cadê? Vou mostrar para você lá embaixo, né? Tem um barquinho e de vez em quando passa um barquinho por aqui, né? Um barco de pesca. E eu estava lembrando então de Lucas, capítulo de número 5, de quando Jesus está falando com a multidão e ele pede o barco de Simão Pedro emprestado e começa a pregar e a falar para a multidão do barco de Simão Pedro na beira da praia. Há um determinado momento, lá no versículo de número 4, do capítulo de número 5 de Lucas, em que a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem a Pedro para que Pedro pudesse pegar o barco e que ele pudesse voltar então para alto mar, e em alto mar então ele pudesse lançar as redes novamente. A Bíblia diz que Pedro então ele olha para Jesus e diz para Jesus o seguinte: olha, Jesus, nós trabalhamos a noite toda, lançamos as redes a noite toda, passamos a noite toda no mar e não apanhamos nada. Foi uma noite difícil, foi uma noite complicada, foi uma noite cansativa e a gente não conseguiu pegar absolutamente nada, né? Há um versículo anterior, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer que Pedro ele já tinha lavado as redes e ele já tinha recolhido o seu material de trabalho. Mas Jesus dá uma ordem, manda que Pedro voltasse então para que ele pudesse em alto mar lançar as redes. E Pedro então olha para Jesus e diz assim: Jesus, olha, mesmo a gente tendo trabalhado a noite toda e não tendo apanhado absolutamente nada, sobre a tua palavra nós vamos voltar ao alto mar, nós vamos voltar lá onde nós passamos a noite e vamos lançar a rede sobre a tua palavra. Nós vamos obedecer o que o Senhor está falando, nós vamos nos submeter à palavra que o Senhor está nos dando, que é para que a gente volte lá. E eu fico imaginando então que Pedro como pescador, Pedro como alguém que vivia da pesca, como profissional, ele tinha todos os direitos e toda a razão do mundo para olhar para Jesus e para dizer assim: olha, Jesus, nós não vamos fazer o que o Senhor está mandando porque nós somos profissionais da área, nós somos pescadores, nós entendemos muito bem de pesca, né? O Senhor pode entender de muitas outras coisas, mas nós entendemos de pescaria e o mar não está para peixe, né? Não deu nada, o mar hoje está difícil, está complicado. Mas Pedro, mesmo sendo pescador, mesmo sendo conhecedor, né, do mar, mesmo sabendo das estratégias, de onde jogar a rede ou não, Pedro ele submete-se à palavra de Jesus e volta a alto mar, e volta a lançar as redes. Pedro ele pega todo o material que já estava limpinho, bota dentro do barco novamente e navega para alto mar para fazer justamente o que Jesus havia lhe mandado fazer, que era lançar as redes. E Pedro lançou as redes. E diz a Bíblia que, como consequência da obediência de Pedro à palavra de Jesus, Pedro pegou um barco cheio, foi muito peixe, de tal forma que o barco quase foi a pique. Ele teve que chamar companheiros para poder ajudá-lo naquela pescaria. Mas por que Pedro foi bem sucedido? Por que Pedro teve uma pesca maravilhosa? Por que Pedro lançou a rede e diz a Bíblia que ele pegou 150 grandes peixes? Porque Pedro, ele decidiu obedecer à voz de Jesus. Pedro decidiu alinhar-se ao que Jesus havia dito para ele
mesmo ele sendo alguém que pudesse contestar aquela palavra de Jesus dentro da sua experiência, dentro do seu profissionalismo. O que eu aprendo com esse texto, com essa passagem de Pedro, é que diante da palavra que Jesus traz para nós, diante das orientações, dos conselhos que nós ouvimos da palavra, a gente precisa ter predisposição ou disposição para obedecer aquilo que Jesus está nos mandando fazer. E há 3 coisas que eu aprendo então nessa experiência da pescaria de Pedro. A primeira coisa que eu aprendo é que Pedro confiou no que Jesus havia lhe dito. Pedro confiou. Nós precisamos aprender a confiar. E confiar é um exercício que nós precisamos repetir dia após dia. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, renovam suas forças. Os que confiam no Senhor avançam. Os que confiam no Senhor vivem experiências que podem marcar a sua vida, que podem marcar a sua história. Os que confiam no Senhor podem viver em Deus uma experiência que pode mudar o seu destino, que pode mudar o seu futuro. Pedro confia. Ele confia de tal forma que ele reúne os companheiros e diz assim: não, nós confiamos na palavra deste homem. A palavra deste homem, ela não é uma palavra duvidosa, não é uma palavra que se esvai com o vento, não é uma palavra que desaparece no ar, não, a palavra dele é uma palavra verdadeira. Se ele está dizendo que nós vamos pegar peixe, então nós vamos pegar peixe. Se ele está dizendo que a pescaria vai ser boa, então a pescaria vai ser boa. Pedro alinha-se àquela palavra porque ele confia na palavra. Estamos começando uma semana e talvez você esteja vivendo um momento da sua vida em que a sua pescaria não esteja tão boa. Talvez você já tenha ancorado o seu barco, e já tenha lavado as suas redes, e já tenha guardado as suas ferramentas, o seu material de trabalho, porque você não consegue ver nenhuma possibilidade de mudança, ou porque você, como profissional da área, de tudo aquilo que você faz, você entende que o momento não é o melhor momento, não é o momento mais agradável, não é o momento mais propício para que você possa obter sucesso. Só que eu quero dizer uma coisa para mim e para você nessa manhã. Nós estamos começando mais uma semana, então a primeira coisa que nós precisamos para essa semana que nós estamos começando, desse ciclo que se inicia, é confiar naquilo que o Senhor nos diz. Se Ele disse para mim, disse para você que vai dar certo, então vai dar certo. Se Ele disse que as coisas vão acontecer, então vão acontecer. Se Ele liberou a palavra para nós, nós precisamos agarrar-se a essa palavra e confiar nesta palavra. Então, confiança é um dos pilares importantes para que tenhamos uma vida de sucesso. A segunda coisa que nós aprendemos com Pedro é que Pedro foi perseverante. Ele passou a noite inteira pescando, mas sobre a palavra de Jesus, ele confiou e perseverou. Ele voltou para alto mar para lançar a rede. Nós precisamos aprender a perseverar, irmãos. O problema é que às vezes nós paramos muito rápido, desistimos muito rápido, não conseguimos perseverar, não conseguimos continuar avançando, não conseguimos continuar caminhando para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos perseverar. Há momentos da nossa vida que nós precisamos tirar força de onde não existe. Precisamos buscar em Deus, trazer à existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra, para que possamos perseverar e viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Entenda uma coisa, eu e você não somos mais um no meio da multidão, nós somos filhos de Deus. Eu e você, Deus não nos olha como mais um no meio de 8 bilhões de habitantes, não. Ele nos olha como filhos e filhas. Então, a palavra dele para nós hoje é: confie e persevere. A palavra que eu quero liberar sobre a sua vida nessa manhã é: primeiro, confie; segundo, persevere, continue rompendo, continue avançando, continue orando para que as correntes e os grilhões se quebrem, para que os laços caiam por terra, para que Deus te aponte um caminho sobre a moda excelente. E a terceira coisa que eu aprendo com Pedro, com esse texto nessa manhã, é que ele teve disponibilidade para viver o milagre. Ele estava disponível, não apenas para ser confiante, não apenas para ser perseverante, mas ele estava disponível para viver o milagre de Deus na vida dele. Então ele voltou para alto mar, porque ele teve disponibilidade
para viver aquilo que Jesus havia lhe dito que ele viveria. Às vezes a gente quer ser confiante, às vezes a gente quer ser perseverante, mas às vezes a gente não está disponível para viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente precisa estar disponível para seguir o caminho que o Senhor nos aponta, para caminhar por um caminho sobremodo excelente, para buscar em Deus aquilo que Ele tem para nós, disponível para viver o extraordinário de Deus na nossa vida. A multidão, você vai ter à sua volta uma multidão com muitas vozes, que vai estar sempre trazendo palavras de derrotas e negativas para você. Então, não dê ouvidos às vozes da multidão ou daqueles que dizem que não tem mais jeito, não tem mais solução, de que o momento é ruim. Não, esteja disponível para caminhar na direção do milagre, para caminhar na direção de um novo tempo, de um novo momento, de um tempo de grandes realizações de Deus na sua vida. Então, entenda uma coisa, confie, persevere, esteja disponível para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Escute, não queira saber de onde virá o milagre, não queira saber como vai acontecer, queira viver o milagre. Entende? Eu não quero saber de onde vai vir o milagre na minha vida. Eu quero viver o milagre, porque eu quero confiar, eu quero perseverar, eu quero estar disponível para viver em Deus aquilo que eu nunca vivi na minha vida. Amém? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa continuar ministrando ao teu coração. Que essa nova semana, que esse novo ciclo que se inicia na sua vida seja um tempo de poder e glória, um tempo em que Deus esteja se revelando a você de uma forma tão poderosa e extraordinária. Então, confie, persevere e esteja disponível ao Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe.